Bom, gente, boa tarde, então. Né, a aula de hoje é sobre o microscópio e a célula. Imagino eu que quando a gente fala sobre célula, citologia, né, uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça, quando a gente estuda lá no ensino fundamental e médio, é essa questão do microscópio, né? E aí a gente pergunta o que seria isso, o que estaria envolvido com a célula. A gente já trabalhou mais ou menos célula lá em características gerais de seres vivos, né, bem uma introdução. Agora a gente vai começar, assim como na biologia 1, a aprofundar, né, o assunto das células para entender um pouco melhor o que acontece. Bom, eu dividi a aula em dois módulos, tá? Primeiro, para a gente entender o que é microscópio, né? Os dois tipos de microscópio que nós temos, a importância. E o segundo momento, a gente vai entender um pouco o que é citologia, né? A importância das células e quais são os seus usos. Bom, vamos entender agora, então, um pouco o que é microscópio. Bom, quando a gente pensa em microscópio, a gente pensa em microscopia, vem 1 milhão de nomes, né, na nossa cabeça, tudo relacionado a isso, a microscópio. Mas o que seria realmente a microscopia e o microscópio? Bom, a microscopia, ela é uma técnica, tá, gente, utilizada dentre as ciências, né, tanto a biologia como outras, para observar objetos que não são vistos a olho nu. O que significa isso? Tem objetos que são extremamente pequenos, que nós não conseguimos enxergar visivelmente, tá? Por exemplo, agora, aqui na minha volta, pode ter vários organismos, né, seres vivos, que eu não estou conseguindo enxergar e tá sobre a minha mesa, tá às vezes no meu chimarrão, tá dentro da minha água, só que eu não consigo visualizar porque eles são tão pequenos que o nosso olho não consegue captar essa imagem. Então, eu preciso de uma técnica, né, que é a microscopia, para observar esses objetos, né, que são muito pequenos. A palavra, então, microscópio, né, que é esse instrumento, então, que a gente o instrumento utilizado para visualizar essas estruturas, ele vem de uma palavra grega, né, microscopem. Micro vem de pequeno, né, exatamente por isso, né, uma pequena estrutura, e scopem vem da palavra de observar. Então, o microscópio nada mais é, né, do que um instrumento capaz de observar estruturas pequenas. E sempre uma dica que eu dou para vocês aqui é sempre olhem, capaz, tá, sério, só põe o nome de vocês aí para depois eu colocar na chamada, tá? Qualquer dúvida pode mandar aí no chat, tá? E, como eu estava falando, sempre dão uma olhada na palavra. Muitas vezes, qualquer pergunta, questão que tem na biologia, até não sei se vocês viram um vídeo que eu postei lá sobre dicas, né, de como interpretar uma questão de biologia nos vestibulares, sempre a palavra ela diz alguma coisa. Então, sempre peguem, né, o que significa a palavra. Bom, microscópio vem, né, de observar estruturas pequenas. Então, automaticamente, olhando essa palavra, eu já sei mais ou menos o que significa isso. E isso não só para microscópio, para tudo na biologia e demais áreas, as palavras elas vão dar algum norte, tá, para vocês entenderem o que significa aquilo. Bom, então, né, a gente falou sobre microscopia, sobre microscópio. Então, o microscópio nada mais é, né, como falei anteriormente, ele é um instrumento, ele é uma ferramenta utilizada na ciência para observar essas estruturas muito pequenas, né? Para que serve, então? Bom, ele observa estruturas pequenas, mas para que eu vou utilizar, né, no caso, na ciência ou na biologia? Como a gente falou, esse é para observar estruturas muito pequenas. Quais são as estruturas muito pequenas que nós temos? Um exemplo clássico, as células. Tá? A maior parte das células, não são todas, mas grande parte das células, elas não são vistas a olho nu. Pergunto para vocês, olhem para a mão de vocês, vocês conseguem enxergar uma célula dividida em membrana plasmática, citoplasma e núcleo? Não. Vocês só conseguiriam, né, se tivesse um microscópio, tirasse um pedaço da pele e observasse nesse instrumento. Então, isso é um exemplo clássico de células muito pequenas que nós não conseguimos visualizar. Mas existem exceções, tá? Um exemplo clássico. O ovo que vocês têm, né, o ovo de galinha que nós utilizamos, é uma célula. Mas ele é tão grande que a gente consegue ver a olho nu, né? Mas vocês verem que existem células que não. Os vírus, né, são muito pequenos, né, extremamente minúsculos, precisam, então, do microscópio para a gente observar, e até as proteínas, né, que nós ingerimos na nossa alimentação, que nós produzimos, né, e afins também são observadas pelo microscópio. Se for voltar lá atrás, a origem do microscópio iniciou lá com Zacarias Janssen, né, que ele fez uma pesquisa de um protótipo para visualizar pequenas estruturas. E ele fez, né, um microscópio básico inicial, onde tu tinha um tubo, né, de metal e duas pequenas lentes, uma objetiva e uma ocular, né, para aumentar, ampliar, né, a imagem para ser visualizada num objeto, né, ou numa estrutura biológica.
Um outro autor que nós temos, né, do microscópio seria o Antoni. Eu não vou falar o sobrenome, que é, né, meio complicado, onde ele era, né, um mercador, produtor, né, de algodão, sedas e afins, e ele produziu, né, um instrumento que é um protótipo também de microscópio bem simples, para visualizar as fibras do algodão e dizer quais eram as fibras que eram melhores ou melhores, né? Isso bem aquela questão, né, das fibras melhores para venda, né? Então, quanto melhor ele visualizasse, mais ele vendia, né, economicamente. Então, ele criou essa espécie de instrumento de microscópio, né, onde tinha uma chapa, vocês podem ver, de ferro, né, ou de aço, alguma coisa assim, e uma pequena, um pequeno vidro, né, que pudesse ser visualizado. Depois nós temos, né, o Robert Hooke, que é um importante nome aqui na área da biologia, principalmente no estudo das células, que ele pegou esse microscópio simples, né, do Anton e ele aprimorou. Então ele colocou novas lentes e ele adicionou, né, uma iluminação. Ele utilizava uma vela, né, para iluminar aquele material a ser observado e que ele conseguisse, então, visualizar. Então, ele fez realmente um aprimoramento, né, do primeiro microscópio simples feito anteriormente por eles. Mas então, a gente falou sobre microscopia, sobre microscópio, mas todos são iguais? Bom, na verdade, não. Nós temos vários tipos, né, de microscópio. Mas nós temos dois tipos de técnica de microscopia diferentes. A primeira, que é a microscopia óptica, né, que tem o microscópio óptico como instrumento. E a segunda, que é a microscopia eletrônica, que tem o microscópio eletrônico, então, como instrumento para visualização desses objetos. No microscópio óptico, qual é a diferença dele? Para visualizar estruturas, ele utiliza uma luz, né, um feixe de luz, tá, sobre o objeto, para a gente conseguir visualizar aquela estrutura. E ele observa, né, estruturas pequenas de até 200 nanômetros, que é algo muito, mas muito pequeno. Então, né, com esse microscópio, a gente consegue visualizar as estruturas bem mais facilmente. Então, ele pode ampliar, se vocês terem noção, né, ele consegue ampliar uma imagem 1000 vezes, o que é algo assim espetacular, né? Que realmente você visualizar estruturas muito, mas muito pequenas. O outro microscópio que nós temos é o microscópio eletrônico, diferente, então, do óptico, ele não usa luz como fonte, né, de energia para a gente visualizar estruturas. Ele utiliza feixe de elétrons, né? Por isso que ele é eletrônico, vem dessa questão dos elétrons, né? Ele é realmente uma máquina bem mais robusta. Ele, né, precisa do computador acoplado para analisar os dados que vêm do microscópio, então é algo muito mais complexo assim. E ele vai, então, observar estruturas muito menores ainda, então, do que 200 nanômetros. O outro ia até 200, esse aqui ele vai muito mais. E só para vocês terem noção, ele pode ampliar a imagem em 120 mil vezes. Algo assim absurdo, né? Ele é, atualmente, né, o instrumento que consegue ampliar o maior número de estruturas possíveis. Então, às vezes, nós utilizamos o microscópio óptico para olhar algumas estruturas e o eletrônico para outras. Então, vocês podem ver aqui, né, trouxe um quadro comparativo. Aqui vocês conseguem ver a diferença entre as estruturas. Então, olha, vocês podem ver aqui, ó, uma molécula de água, ela é muito, mas muito pequena. E nós utilizamos o microscópio eletrônico para conseguir chegar ao nível molecular. Já se a gente for utilizar o modelo de célula, as células conseguimos, né, no caso das sanguíneas, aqui, ou até o fio de cabelo, uma formiga, nós conseguimos observar através do microscópio óptico. Ou, né, se forem estruturas tão grandes, como no caso formiga, bola de tênis ou uma criança, nós podemos observar o olho nu. Então, vocês podem ver que tem uma grande diferença, né? Até pequenas partículas, o microscópio óptico consegue visualizar. A partir disso, ele não consegue mais. A gente precisa, né, do microscópio eletrônico, que ele amplia muito mais para visualizar essas estruturas. Aí eu pergunto para vocês, por que eu vou utilizar um e não vou utilizar o outro? Na verdade, a questão principal está além, né, do qual é o objeto que eu vou analisar, é também a questão do custo. Por quê? O microscópio óptico, ele é de baixo custo. Ele pode ser utilizado, né, só com ligado na tomada e tranquilo, né? E ele é muito mais barato. Claro, barato entre aspas, né? Porque ele custa em média 30 mil reais, mas, né, perto do microscópio eletrônico, que pode custar 100 mil, 200 mil, ele é muito mais barato. Então, tem essa grande diferença. Enquanto que o microscópio eletrônico, ele é utilizado raramente, né, pela maior parte dos cientistas, porque ele é muito caro
né, de ser utilizado, também as técnicas que são utilizadas para visualizar as estruturas também são mais caras, então utiliza-se só em alguns casos, mas a grande parte que vocês vão ver na literatura e tudo mais é microscópio óptico. Aqui só para vocês verem, né, não vou entrar muito por dentro, tanto que esse material aqui sobre cada estrutura, eu publiquei lá no Drive, tá? Tem lá no Drive um documento, né, material complementar 01, que ele vai falar sobre cada tipo de parte aqui do microscópio, e vai falar qual é a forma e função. Mas só para vocês verem, né, de modo geral, ele tem uma estrutura de sustentação, tá, que vai sustentar ele, tem estrutura que vai sustentar o material a ser analisado, tem dois tipos de lentes, tá, ele tem uma fonte, né, de energia, se é o óptico, é no caso uma lâmpada, tá, se é o eletrônico, é um feixe de elétrons, ele tem o pé, uma base, e assim por diante. Mas vocês vão ter, tá, esse material, se vocês quiserem aprofundar isso, lá no Drive, no material complementar. Tá, mas falamos sobre microscópio, sobre o instrumento que é utilizado, mas o que nós utilizamos para observar? Bom, nós precisamos coletar um material biológico, né, seja uma célula, seja um fio de cabelo, né, o que a gente quiser observar, né, no microscópio, a gente coleta esse material anteriormente, depois a gente faz uma técnica, né, que no caso a gente coloca essa amostra, vocês podem ver aqui, né, isso é uma lâmina de vidro, aqui embaixo, na parte mais embaixo, a lâmina de vidro retangular, depois a gente pinga, né, a amostra, vamos supor, se é sangue, a gente pega uma gotícula de sangue, coloca ali em cima, né, põe uma lamínula, que é essa placa de vidro, né, quadrada, bem pequenininha, em cima, para realmente ajustar, né, essa lâmina, e a gente coloca no microscópio e vai visualizar essas estruturas. Então, além de ter o microscópio, tem que ter outros componentes para conseguir visualizar essas estruturas, que no caso, né, é a lâmina. Isso aqui é muito feito em exame de sangue, tá, gente? Então, isso aqui é um exemplo clássico, vocês podem ver ali o tubo de exame de sangue. Quando vocês vão fazer exame de sangue, eles coletam, né, esse material, colocam, então, lá numa lamínula, e vão visualizar, assim como urina e dentre outros materiais, tá bem? Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo para mim. Tudo tranquilo? Conseguiram acompanhar? Vocês já conheciam isso? Alguém já tinha ouvido falar sobre microscopia, alguma coisa? Perfeito. Eu trouxe uma ideia bem básica, tá, para vocês, porque o assunto é bem mais complexo, tanto que, só para vocês terem noção, tem vários tipos de microscopia óptica, tem vários tipos de microscopia eletrônica, para cada tipo de microscopia tem uma outra técnica. Então, por exemplo, se eu quiser analisar uma organela, tem um tipo de corante, um tipo de fixador, um tipo de placa, então é bem mais, né, complexo, que a gente pode, no caso, se vocês quiserem depois aprofundar isso, uma pergunta, quando vocês quiserem fazer, a gente pode aprofundar, mas é um assunto bem interessante. Isso, Ingrid, o microscópio óptico, ele é o mais falado por ser de baixo custo, né? Ele é muito utilizado, tanto que existem escolas que já têm microscópio óptico, né, que a gente utiliza e tudo, mas o eletrônico é mais raro da gente achar, né? Geralmente só em grandes empresas que trabalham com esses materiais a nível de vírus, moléculas, né, que tem que aprofundar muito, aí realmente gastam mais. Ah, perfeito, Janaína, que legal. Sim, tem algumas escolas, né, como você está falando, que fazem, né? O que é muito legal é analisar as células de plantas, né? As células vegetais, algumas células animais que a gente consegue visualizar, e fica bem legal de ser, né? Se caso a gente tivesse um presencial, eu poderia levar para vocês, né? Para a gente dar uma olhada, mas é muito interessante, gente. A microscopia é bem, bem legal pra gente visualizar isso. E quando tu olha assim, parece um outro mundo, sabe? Parece um grande universo dentro daquela pequena gotícula de sangue, porque pode ter, né, milhões, trilhões de células. Então é algo assim absurdo. Ah, perfeito. Sim, aí é muito legal, né? Ah, eu vou mostrar porque eu amo, né? Então eu piro nisso, mas é bem, bem interessante. Bom, se você não tem mais nenhuma dúvida, eu vou seguir, tá? Qualquer coisa vocês chamem. Bom, agora a gente entender um pouco sobre o microscópio, vamos aprofundar o estudo das células. Bom, como que a gente estuda as células, né? Da onde surgiu isso? Né? A gente falou um pouco sobre célula, mas por que a gente estuda e para que serve isso? Bom, se a gente for, né, novamente, para a etimologia da palavra, né, a palavra célula, né, ou citologia, vem de kitologos, né, que é uma palavra grega, onde kito significa célula e logos vem de estudo. Novamente, sempre atenção na palavra, exemplo clássico, sempre logos vai significar estudo. Exemplo, biologia, bio vem de vida, logia ou logos, estudo, estudo
né, da vida ou dos seres vivos, e assim por diante. Então, a citologia, né, ela é o ramo da biologia que estuda somente as células. E ela vai ter origem, né, através de diversos autores, que eu já falei anteriormente, mas que a gente vai aprofundar alguns outros, como o Anthony, né, o Robert Hooke, Robert Brown, e assim por diante, que a gente vai ver. Esses foram os primeiros a falar sobre células e a definirem o que é a citologia que a gente conversa hoje em dia. Eu trouxe essa aula porque eu gosto um pouco da fofoca, né, científica, né, de falar um pouco sobre a parte histórica também da biologia, que é bem legal da gente conseguir entender, porque às vezes a gente chega só em conceito, mas a gente não entende por que, né, como que chegou esse conceito. Bah, agora eu sei que célula é isso, mas quem falou sobre isso? Então é bom a gente, né, recordar um pouco, entender quem foi que disse isso, né, e como isso chegou, para a gente conseguir entender melhor sobre isso. Bom, como eu falei, né, anteriormente, o Anton, ele é um mercador, né, que ele utilizava, então, um microscópio simples para visualizar fibras de algodão, o que na época foi algo, assim, extraordinário, né, porque nós não tínhamos estruturas para visualizar, né, essas fibras e tudo mais. Então, e é bem aquela questão que eu falei para você anteriormente, né, como ele analisou as fibras de algodão, ele conseguiria dizer quais eram as melhores fibras para vender e as piores, fazendo com que ele ganhasse muito mais. Então, né, a microscopia e a citologia, né, elas contribuíram muito para a vida dele, que é algo, sim, extraordinário. Um segundo autor, que esse, eu quero que vocês realmente fixem o nome dele, porque ele é o principal cientista da área da citologia, que é Robert Hooke. Ele foi um grande, né, boom, assim, na ciência, principalmente na citologia, porque além dele aprimorar o microscópio simples em composto, aquilo que foi para vocês, né, de adicionar uma fonte de, na época não existia lâmpada, né, ele trouxe uma vela como fonte de luz para visualizar, em 2 tipos de lentes, que antes não existia, né, e tudo mais. E ele fez um experimento muito interessante. Ele pegou uma cortiça, que é a parte externa, sabe, a casca da árvore, e ele foi analisar nesse microscópio que ele fez, para ver o que existia ali. Ele ficou muito curioso. E ele descobriu que existia, como vocês podem ver aqui, tá ampliado, existia essa espécie de, parece um mosaico, né, parece uma obra de arte, mas uma coisa cheia de furos, parece uma rede, né, uma rede cheia de pequenos buracos. E ele ficou super intrigado em relação a isso. Ele ficou, meu Deus, o que significa isso, né? Por que a casca da árvore, ela tem essa estrutura? E aí ele ficou, né, muito intrigado com isso, e ele disse na época que isso parecia uma cela, né, muito parecido com uma cela. O que seria cela? Cela vem lá, né, do dialeto deles, significa um pequeno aposento. Bom, se vocês sabiam, né, mas Robert Hooke, assim como os principais cientistas anteriores, né, eles viviam, né, em igreja, em mosteiros e tudo mais. Então, a vivência dele era realmente em mosteiros. Então, ele vendo aquela estrutura, então, pequenos compartimentos que ele viu na cortiça, ele chamou o nome de cela, que são pequenos aposentos, né, lá em mosteiros. Para que depois, né, se fosse falado que é uma célula. Então, célula, ela vem, né, dessa origem da palavra cela, com um pequeno aposento ou pequena estrutura. Tá, que foi visualizado. Ele foi o primeiro cientista, né, a visualizar a estrutura, ele deu o nome de célula para isso. Além disso, tem um outro estudioso muito importante, né, que é Robert Brown, que ele era um botânico escocês, né, estudava, então, a área da botânica, estudo das plantas, e ele, ao estudar, então, essas células, ele descobriu uma estrutura dentro da célula vegetal através do microscópio, que, né, era da época. E, como vocês podem ver, a estrutura bem aqui, ó, marcada, é a estrutura bem no meio da célula. Ele ficou intrigado, né? O que seria isso? Por que teria essa estrutura bem evidente no meio das células vegetais? E ele descobriu, então, né, e deu o nome dessa estrutura de núcleo, que seria, então, a região, né, onde armazena, hoje em dia, né, o núcleo é a estrutura da célula que armazena o material genético das células eucarióticas. E esse nome de núcleo foi dado, então, pelo Robert Brown, através, né, desses estudos das células vegetais, aonde ele encontrou a estrutura e disse, opa, o que significa isso? Foi estudar mais um pouquinho, né, e conseguiu identificar e deu o nome de núcleo. Um outro estudioso importante é o Matthias Schleiden, né, ele também estudava minuciosamente as plantas, e ele propôs na época, né, ele estudou um pouco sobre essa questão do Brown ter dito sobre o núcleo e tudo mais, e ele desenvolveu uma ideia em relação a isso. Poxa,
eu vi, né, que existem as pequenas células, que foi dita lá pelo Robert Hooke, né, e elas têm núcleo, e ele, né, desenvolveu uma ideia sobre isso, tanto que ele é um coautor, vocês já devem ter visto isso, né, o coautor da teoria celular. E o que ele disse que é tão importante assim? Ele disse, então, que as células, né, são a unidade básica das plantas. Essa foi a primeira definição de unidade básica. Então, foi através desse autor, né, que ele disse que todas as plantas, elas tinham, então, uma estrutura que era obrigatória, que era a célula. Tempos depois, né, o Theodor Schwann, que era um zoólogo, estudava, então, as células animais, tá? Ele generalizou o conceito de célula. Então, ele viu, né, que o Matias falou que todas as plantas possuem célula, e ele também visualizou, estudando os animais, que eles também tinham aquela estrutura. Pode ser um pouco diferente, mas eles tinham célula. Então, o que ele fez? Ele pegou e adicionou também na área da zoologia. Então, ele falou que, além das plantas, todos os animais também possuem células. Né? Então, unificando, falou que todos têm comunidade básica, né? Animais e plantas possuem células. E os dois, então, foram os precursores, né? No que a gente conversa hoje, fala muito hoje sobre teoria celular, né? O Matthias Schleider e o Theodor Schwann, que é a teoria celular, que nada mais é, então, do que essa generalização, né? Aonde foi percebido por vários cientistas, não só por eles, né? Que todo ser vivo, ele possui uma unidade básica, estrutural, chamada de célula. Isto é, todo ser vivo, para ser considerado ser vivo, ele tem que ter célula. E você lembra que a célula, ela é muito importante. Ela desempenha a questão de reações químicas, né? Ela produz diversos tipos de substâncias, né? Hormônios, dentre outros. Então, realmente, a célula, ela é primordial para os seres vivos. Então, aqui foi a primeira, né, grande boom, assim, onde eles definiram o que era a célula e que todos os seres vivos possuem. E foi por causa dessa teoria aqui, que a gente volta lá nos vírus, aonde muitos não consideram vivo ser vivo, por causa dessa teoria, porque eles não possuem célula, então automaticamente eles não são seres vivos. Mas tem aquela questão que a gente conversa, né, de alguns considerarem sim, outros não, porque eles têm material genético, mas não tem célula, então, assim por diante. Mas para vocês perceberem, né, que a teoria celular, ela surge através dessas principais teorias. Bom, então, como eu falei, né, a teoria celular, ela vai falar que então, todos os seres vivos têm células. Quem são eles? As plantas, os fungos, os protozoários e as algas, as bactérias e os animais, né, os 5 grandes reinos. E aí surge, né, um outro cientista, bem polêmico na época, eu gosto de polêmica, por isso que eu trago para vocês. Ele era um médico alemão, tá, se dedicava ao estudo da medicina, né, e aos seres humanos, aspectos de saúde e afim. E ele fez um discurso ousado na época, que ele dizia, né, que toda célula provém de outra. E isso foi um boom. Como assim? Né? Já sei que todo ser vivo tem célula, mas como que uma célula vem de outra? Meu Deus do céu. O pessoal no início, né, quando foi falado isso, eles ficaram chocados, né? Não conseguiam entender, tá, mas da onde vem isso? O que significa isso? Na verdade, ele estava correto, né, gente? Toda célula provém de outra. Um exemplo clássico, a gente falou sobre reprodução, né? No processo lá de divisão celular, tá, de mitose ou reprodução assexuada, uma célula mãe, ela se divide em 2 partes iguais e origina 2 células filhas. Então, sim, ele estava correto, né? A gente sabe que ele estava certo. Toda célula, ela vai prover de outra. Nós temos 2 tipos, né? Além da questão da mitose, nós também temos a meiose, né? Que uma célula, então, uma célula mãe, ela se divide em 4 células filhas, né? Formando, então, os gametas. E esses gametas, eles também podem, né, se unir, formando uma nova célula ovo ou zigoto. Então, realmente, né, vocês podem ver que nesses 2 casos, uma célula, né, ou 2 ou mais pré-existentes, elas podem gerar outras células, porque realmente está correto. Além disso, ele trouxe uma última polêmica, né, que na época foi chocante, que além, então, de uma célula vir de outra, ele conseguiu identificar que as doenças que ele observava na medicina vinham de problemas celulares. E na época muitos disseram, não, isso não faz sentido. Né? Como assim vai vir, né, essa pequena estrutura que a gente recém está conseguindo analisar? Isso é muito, muito amplo para ser falado e foi uma polêmica total também. E, na verdade, a gente entende que ele também estava correto, né? Porque muitas das doenças que nós temos, né, humanas, animais e dentre outras, elas vêm de um fator celular. Exemplo clássico, a mutação, né? A questão de células cancerígenas, elas vêm de uma questão celular, né? De um erro, então, de sequência, né? Que vai fazer com que o material comece a se duplicar, né? Formando câncer.
ou até mesmo a morte de uma célula, né? A necrose, que a gente fala muito, né? Nesses casos, a morte de um tecido de uma célula também pode causar doenças, né? Então, realmente, por mais polêmico que seja para a época, ele estava realmente muito à frente do seu tempo. Isso para revisar, então, para vocês. A célula, ela é, então, a unidade básica estrutural, todos os seres vivos possuem ela, e ela vai realizar diversas funções, né? Essas que são essenciais para a vida. Então, todos eles têm célula, as células, elas são diversas, e elas vão realizar diversas funções, dependendo do local onde elas estão, a forma, né, e função. Se vocês terem noção, né, a gente mede as células em 3 principais escalas. Micrômetro, que é o mais comum. Tudo que vocês forem ver em histologia, a maior parte é micrômetro, tá? Só vocês terem ver, né, um micrômetro, ele equivale a 0,001 milímetro, o que é algo assim absurdo. E se vocês forem mais ainda, a angstrom, ele equivale a muito mais, né? Então é algo assim milimetricamente muito pequeno. E a gente, no caso, mede, né, tem como trazer um microscópio e também, né, de outros aplicativos e tudo, a gente consegue medir as células. Então, vocês podem ver aqui, né, que uma célula vegetal, ela é muito maior do que um átomo. Um átomo é a menor estrutura que existe, né, até o momento, né, ao todo. Então, vocês podem ver essa grande diferença, né, a gente consegue fazer essas escalas. Aqui é um outro exemplo clássico, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, 1 metro, uma mulher adulta, né? Enquanto que lá, ó, 0,1 nanômetro, muito pequeno, um átomo. Então, é algo assim, né, bem diferente entre elas. Outra coisa importante que a gente tem que relembrar é que nem toda célula ela é igual. E eu lembro vocês aqui por uma questão. Às vezes a gente dá aula, tá, sobre citologia, mostra essa célula que parece um ovo, bonitinha, e todo mundo acha que as células são assim. Não. As células, elas vão ter formas diferentes, vão ter funções diferentes, vão ter colorações diferentes, elas vão ser completamente diferentes, dependendo de onde elas estão e qual é a função delas, tá? Isso aqui é um modelo só mais fácil para a gente conseguir visualizar, mas vocês não fiquem com isso na cabeça que todas são assim. Não, tem células que são mais quadradas, mais cúbicas, mais triangulares, mais em forma de linha, né? Então tem vários tipos de células. Vamos falar um pouco sobre diversidade, né, sobre elas. Então, nessa imagem, vocês podem ver que nós temos diversos tipos de organismos e, consequentemente, para cada tipo de organismo, né, nós temos diversos tipos de células. Um exemplo clássico, no mundo animal. No mundo animal, nós temos uma infinidade de células, infinidade de tecido. Exemplo clássico, as células aqui, ó, musculares do braço, elas são mais achatadas e alongadas, né? As células do sangue, elas são bem arredondadas, né, e elas não têm um núcleo, que são as hemácias, né? As outras células ali, ó, as cartilagens, são células, né, que têm uma margem, né, uma estrutura externa a elas, né, que dá esse caráter cartilaginoso. Então, nós temos uma variação gigantesca. Outro exemplo aqui, ó, uma única célula, ela pode ser célula muscular, célula sanguínea, pode ser célula nervosa, cardíaca, do fígado, do intestino. Vocês podem ver que nem todas têm a mesma forma. Por quê? Porque, né, a forma e função vai estar relacionada ao que elas fazem e aonde elas estão. O reino vegetal também possui células, gente, tá? Relembrando isso, né? Forma tecido. Vocês podem ver que os tecidos, tá? Colênquima é um tipo de tecido lá vegetal, parênquima, entre outros. Os vegetais também possuem epiderme, vocês podem ver lá a parte mais externa é a epiderme também, tá? E nós temos diversos tipos de células vegetais, como vocês podem ver aqui, né? Ó, vocês podem ver aqui o ósteo, né? A epiderme, cutícula e assim por diante. Os fungos também têm diversos tipos de células, né? A unidade básica celular dos fungos são as hifas, que vocês podem ver aqui mais à direita, tá? Todo fungo ele é composto de hifa e ela pode ser septada, né? Que a gente fala quando ela tem divisão. Então é uma célula, divide outra, né? Essa separação. Ou ela pode ser células que são contínuas, que tem vários núcleos, né? Que são vocês podem ver mais embaixo, né? Cenocítica, que é o exemplo clássico. Lembro vocês que os fungos, eles possuem, né, formam tecidos e tudo, mas não são tecidos verdadeiros. O que significa isso? Todas as células possuem a mesma forma e função. Então, possuem a mesma forma, desculpa, mas pode ter funções diferentes, e por isso, né, não são tecidos verdadeiros. Então, aqui tem uma grande diferença. Todas as células são idênticas, podem ver, só que elas fazem algumas funções diferentes. Vocês podem ver aqui, né, mais microscopicamente, ó, temos bolores, temos outros tipos de células, tá? Elas podem variar em relação à forma e tamanho, mas geralmente elas têm, né, a mesma forma e as funções um pouco diferentes.
As bactérias, temos variação de bactéria também, né? Não sei se vocês já viram, mas nós temos bactérias que são os cocos, né? Que são as arredondadas, temos os bacilos, temos vibriões, espirilos, né? As espiroquetas em forma de espiral. Então, nós temos uma variedade, assim, de bactérias gigantescas, né? Que tem forma e função completamente diferentes. Aqui também está um exemplo mais prático, em cada célula bacteriana, né? Nós vemos elas diferentes, dependendo de qual ser a gente está analisando. Os protistas, né, protozoários e algas, também têm formas diferentes, podem ver aqui. Alguns são mais arredondados, outros mais espiralizados, né? Outros mais lineares, e tem uma diversidade, assim, gigantesca. Alguns podem ver que está mais prático, as amebas, né, aqui, e assim por diante. Aqui vocês têm as algas, tá? Nem todas as algas são iguais, então nós temos as algas verdes, temos as algas pardas, algas roxas, algas marrons, daí temos dinoflagelados, que são algas, entre aspas, douradas, né? E assim por diante. Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Tudo tranquilo? Sou para a aula aqui, eu já falo com vocês.